E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Gessé falando aqui. Vamos dar início ao capítulo 4. Aqui nós temos o capítulo 2, mas na verdade é o capítulo 4, sobre ligações químicas, aí voltada para o nono ano do ensino fundamental. Tá bom? Vamos entender o que é uma ligação química, qual o motivo dessa formação de uma ligação, tá? Por que essa ligação existe? A gente tem aqui, né, o ouro, por exemplo, né, pepitas de ouro como amostras da atividade garimpeira. E será se essa substância, a estrutura dela, é apenas átomos de ouro ou é uma mistura de átomos de ouro com outros átomos? Será se existe ligações químicas dentro dessa estrutura para que ela se mantenha sólida à temperatura ambiente? É isso que a gente vai entender ao longo dessas aulas sobre ligações químicas, né? Elas influenciam em muitas coisas, nas cores, no cheiro, tá? Na rigidez, no ponto de ebulição e fusão de uma substância. Então, o estudo das ligações químicas ela tem diversas aplicabilidades. Então vamos lá. O objetivo da aula de hoje é estudar a regra do octeto. A gente vai estudar a regra do octeto, ligação iônica, covalente e ligação metálica. São os principais tipos de ligação existentes na química aqui do ensino fundamental. Tá? São ditas como ligações primárias. São bem interessantes, bem legais de estudar. E para tu ter uma base na ligação iônica, covalente ou metálica, você tem que entender primeiramente aqui um pouco sobre regra do octeto ou teoria do octeto. Tá certo? Então vamos lá. Ele fala: a última família da tabela periódica, o grupo 18, abriga elementos conhecidos como gases nobres, né? Aquela última família que a gente estudou na tabela periódica da aula passada. A gente viu que tem lá aquela colunazinha roxa, a família 18, a última da tua direita, ela vai ter os gases nobres, que eles têm uma certa estabilidade. Ele fala substâncias muito estáveis e existentes na natureza como átomos isolados. São átomos, né, como o átomo de xenônio, de argônio, de neônio, que eles acabam não se ligando tanto com outros átomos. Né? A gente tem aqui os exemplares, né, galera? Desde o hélio até o último aqui, o radônio. Eles tendem a não tá se ligando com outros átomos, por isso que são ditos gases nobres. Tá? Eles não dependem de outros átomos para poder ser estáveis, né? Ter uma certa estabilidade. Os demais átomos da tabela periódica eles tendem a estar se ligando com outros átomos para poder estar estável, porque no estado isolado, sozinho, ele acaba se tornando um pouco instável, ele necessita de se ligar com outros átomos para poder ter a certa estabilidade. Essa estabilidade que eu falo está relacionada a ter um nível de energia mais baixo. Na natureza, ela não gosta de, por exemplo, uma quantidade de energia que seja desnecessária. Tá? Então, os átomos eles tendem a chegar a essa dita estabilidade a um estado de energia mais baixo. Então, o que os átomos fazem? Né? É chegar a esse nível mais baixo de energia. E eles conseguem isso chegando próximo à configuração eletrônica de um gás nobre. Certo? Essa estabilidade está associada ao fato de não necessitarem manter ligações químicas com outros átomos, os gases nobres no caso, como acontece com a maioria dos elementos químicos. Existem exceções aqui dentro dos gases nobres, né? Por exemplo, o xenônio aqui, ó, esse Xe, ele já forma ligações com átomos de flúor, tá? Já foi visível isso nos últimos tempos, então essa nobreza aí não é tão influente assim, pois já existem exceções. Mas vamos seguir, tá? O quadro a seguir mostra a configuração eletrônica dos gases nobres. Aqui a gente tem a divisão por camadas, camada K, L ou nível 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho a quantidade de elétrons por camada, é um pouquinho diferente daquela configuração eletrônica que a gente viu. E eu posso perceber várias coisas, né? Com exceção do hélio, que só tem 2 elétrons. Os demais, todos eles têm 8 elétrons na última camada. Então essa estabilidade, com exceção do hélio, tá? Diz o seguinte, né? Essa regra do octeto, por isso que o nome é octeto, vem de 8, tá? Pois ela afirma que um átomo ele vai ser estável, ele vai estar no seu mais baixo nível de energia, tá? E muitas vezes isso, não existem as exceções, quando ele obedecer aqui a regra do octeto, tá certo? Quando ele obedecer aqui a regra do octeto, quando ele tiver 8 elétrons na última camada, tá? Com exceção se ele tiver apenas a camada K com 2. Então, né, esses grupamentos foram feitos estudos e foi estabelecida a regra do octeto
e a gente pode analisá-las, né, da seguinte forma. Segundo a regra do octeto, os átomos dos diferentes elementos tendem a realizar ligações químicas adquirindo a configuração de um gás nobre, né, igual ao de um gás nobre, com a camada de valência ocupada por 2 elétrons, tá? Se no caso ela tiver só uma camada K, ou 8 elétrons para as demais camadas. Embora não seja uma regra aplicável a todos os elementos da tabela periódica, ela permite a dedução da fórmula de compostos mais comuns. Então, a gente pode fazer, né, a dedução de vários compostos usando a configuração desses gases. Então, eu vou colocar aqui um diagramazinho de Linus Pauling para a gente não se perder e vou fazer aqui a configuração de alguns deles, né? Por exemplo, o hélio ele tem 2 elétrons, né? Por que eu coloquei 2 elétrons aqui? Porque na verdade a configuração dele fica assim, né? Ó, fica 1s2. Eu só tenho uma camada, 1s2, por isso que eu tenho 2 elétrons na última camada, tá? O átomo de hidrogênio, por exemplo, né? Ele tem um próton só, então ele tem um elétron na sua última camada. A distribuição dele fica 1s1. Tá bom? É um exemplo aqui, ó, do hélio, tá? Para me ficar estável, eu só tenho uma camada K, na verdade, aqui, né? Assim como o hélio. Então, para me tornar estável, o hidrogênio ele necessita ganhar um elétron, tá? Para poder se tornar estável. Então, aqui no caso, ele não está estável com apenas um elétron, ele necessita ganhar um, tá bom? Então, ele vai ganhar um em uma certa situação e vai formar aí, tá? A sua estabilidade. O neônio aqui, por exemplo, né? Ele tem essa divisão, 2 na primeira camada e 8 na segunda camada. E aqui, no caso, a última camada que é a camada de valência, tá bom? Por que fica assim? Porque a distribuição dele segue o seguinte, ó. 1s2, eu vou seguindo o diagrama, né, gente? Ó, começo por aqui. 1s2, volto lá em cima, 2s2, tá? Já tem 4 no total, eu sei que são 10. Eu volto lá em cima, 2p6, tá? 2p6. O que eu posso perceber? Tá? Que essa primeira aqui, né, o que tem 1 é o nível 1, é a camada K. Eu tenho 2 elétrons, está de boas. A segunda camada é a camada L. A camada L eu tenho 2 aqui, com mais 6, são 8, por isso que tem 8 aqui, ó. Tá? Essa última camada, como a gente estudou, é chamada de camada de valência, tá? É a camada mais externa, tá bom? E é essa camada aqui que vai se chocar com a camada de outro átomo para poder formar uma ligação química. No caso do neônio, essa camada já está completa com 8, então ela segue a regra do octeto, essa do hélio segue a regra do octeto. Você pode fazer isso para os demais átomos, né? Para o argônio, para o criptônio, para o xenônio, para o randônio. Você vai fazendo isso agora e vai fazendo a distribuição e você vai perceber que todas as camadas de valência vai ter 8 elétrons na última camada. Então, quando você pega outros átomos, né, você vai perceber que eles necessitam completar a última camada. Por exemplo, aqui o átomo de sódio, tá? O átomo de sódio ele tem 11 número atômico 11. Então, como é que fica a distribuição? 1s2, 2s2, 2p6, né? Depois do 2p6 vem o 3s, né? Já tem um 10 aqui, então era para ser 3s2, no caso fica 3s1, tá? Então, o que eu posso perceber? Que a camada de valência é essa, tá? E ele tem um elétron, tá? Aí o que a gente pode perceber? Que a penúltima camada, que é a camada L no caso, né? Camada L, e aqui é a camada M. A camada M eu tenho um elétron, tá? É a camada de valência. O que acontece aqui, professor? Ele vai ter que ganhar 7 elétrons ou ele vai ter que perder esse elétron, né? Existem duas possibilidades. Ou eu ganho 7 elétrons, eu complemento esse nível aqui e vou para o outro, tá? Para o outro subnível. Ou eu posso perder esse elétron e ficar com 8 aqui na minha penúltima. Eu posso perceber que a L tem 8. Então eu posso ficar com 8 na minha penúltima. Então vai existir isso. E na verdade, ele vai perder, tá? Ele vai perder esse elétronzinho aqui da camada de valência e vai ficar com 8 na penúltima. Tá? Ele vai formar um íon, né, galera? Se ele perde um elétron, na verdade ele forma um cátion aqui, ó, tá? Com carga positiva, tá certo? Foi aquilo que a gente estudou na última aula, né? A formação de íons. Tá? Então, só para tu ver um exemplo de como a regra do octeto ela vai se aplicar aqui nos elementos químicos, tá?
Então, quando esse átomo aqui se encontrar com outros átomos, ele vai formar ligação química. Então, ele vai ceder um elétron, depois vai doar, e já forma a ligação iônica, depois a ligação covalente com compartilhamento, coisas que a gente vai ver de forma bem pausada mais para frente, tá bom? Aqui é só para vocês terem uma noção. Eu aconselho a vocês analisarem aqui os demais átomos e confirmar esses 8 elétrons na camada de valência. E pode ir pegando na tabela periódica e vendo alguns elementos, tá? E vai vendo o que, ele precisa, se ele precisa ganhar, se ele precisa perder. Essa questão de ganhar ou perder, né, e formar íons, a gente vai ver de forma melhor lá na ligação iônica, que já é a próxima aula, tá bom? A gente fica por aqui, um forte abraço, tá? Releia aí a teoria do octeto ou regra do octeto, para que fique bem estabelecido para a gente ir para a formação de compostos iônicos, que no caso é a ligação iônica, certo? Forte abraço e até a próxima.